E aí, Fernando, mexe contigo ver que você influi de uma maneira tão determinante socialmente nas mudanças da nossa cidade? Mexe com todos nós, né, que trabalhamos no Observatório. Eu acho que é um orgulho, né, para todos do Observatório e de outras instituições também parceiras, atuar na área social, né, entender que nós temos condições de intervir, de estar dialogando, estar construindo uma cidade melhor, um mundo melhor, mais justo, né? Do perfil do morador de favela, hoje você tem um número cada vez maior, né, de jovens ingressando na universidade, concluindo o segundo grau, e isso implica no aumento, inclusive, da aquisição de livros, né, do acesso à leitura, daí também justamente essa instalação de bibliotecas, etc. Nós temos um projeto no Observatório chamado Cineclube Sem Tela, né? Esse projeto exatamente, um projeto aberto à comunidade, né, mas a gente começou a perceber que ainda não existe, por parte da comunidade, um vínculo hábito, forte, um hábito, né, de frequentar essa atividade. A gente vai até agora levar para a rua e tal, mas tem que se criar isso, né? Durante anos, os moradores da zona da Leopoldina, de favelas em geral, não tiveram acesso a cinema, não tiveram acesso a teatro, e aí é muito injusto, né, e é muito preconceituoso falar que morador de favela só gosta de pagode, funk. Então, depois que elas começarem a ter esse movimento de retorno, você acha que isso vai ser um salto para a leitura, livro, biblioteca, livraria? Você acha que isso vai ser uma migração? Certamente. A gente é muito crítico à ideia do cinema real, do teatro real, né? Porque isso é uma lógica, né, inclusive em termos de política pública, muito equivocada, porque acaba sendo voltado para os já convertidos a determinadas manifestações culturais, né? O que a gente quer é estar estimulando as pessoas a se apropriarem disso. Isso aí tem que ser um trabalho muito lento, muito devagar, né? Não adianta achar que de um dia para outro as pessoas que durante anos não tiveram acesso ao cinema, ao teatro, vão passar a gostar disso, né? Até gostam, mas é um hábito que se constrói. E sobre os coordenadores? Quer dizer, a maioria dos coordenadores do Observatório, eles eram ou são moradores de periferias, mas tem formação universitária, todos eles? Como tem formação universitária, o Observatório tem uma política, inclusive, em termos de quem contrata, né, de sempre valorizar as pessoas que são de origem popular ou que mantêm um forte vínculo com comunidades populares. O seu trabalho é muito voltado para documentários, para publicações, até fiz aqui um trocadilho. Você acha que isso sensibiliza de alguma maneira a mídia? Olha só, eu acho que através do nosso trabalho não é bem sensibilizar a mídia. O que a gente gostaria que a própria mídia não visse, por exemplo, os novos fotógrafos, sabe, esse novo trabalho que a gente está fazendo, essa nova mídia que a gente está criando, não como um risco, sabe? Como, os caras estão vindo aí para tomar o lugar das pessoas que estão no mercado. Não. Mais uma opção. Mais uma opção, é isso aí, mais uma opção. A gente quer somar com eles, sabe? Tudo bem, a gente não quer também que o cara venha fazer uma notícia que tem para degradar os espaços populares. Não, eu quero que o cara primeiro vá apurar primeiro que notícia é essa? É verdadeiro? Sabe? Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas falem, da comunidade, falem, mas falem a verdade. Sabe? Ou seja, vocês seriam uma referência da mídia fora da comunidade? Perfeitamente, seria uma referência da mídia. Por exemplo, você quer saber sobre favelas? A gente procura a gente, cara, sabe? Olha só, está acontecendo um evento em tal lugar assim. Beleza, procura, sabe? Tá? Tem aí o site do Observatório de Favela, tem um contato, que é o imprensa, né? Pode dar. Observatório de Favelas, o contato @observatoriodefavelas.org.br. Basta entrar em contato. Quer saber alguma notícia? É só entrar em contato com a gente. Eu já falei aqui no outro programa, né, que a favela, historicamente, ela é o bode expiatório da cidade. Os problemas da cidade são remetidos à favela. E, infelizmente, ela se tornou lugar comum para a grande mídia, né, retratar apenas a favela como lugar da desgraça, né, da infelicidade, da violência. Então, o cara chega lá, ele não está interessado em mostrar as coisas bonitas, ele está interessado em reforçar, né, a imagem negativa. E o que a gente vem buscando fazer em todos os planos, e aí, em particular, no caso da fotografia, é mostrar que isso é parte de uma coisa muito maior. Fiquei aqui até te ouvindo atentamente, porque eu também acho. Vamos então ver a segunda parte do VT? Vamos lá? Por favor, roda o VT. O Dante é coordenador de fotografias aqui do Observatório de Favelas. Dante, você acha que o empenho deles é suficiente? Se a gente der as condições de trabalho, e isso eles têm, esse ano, por exemplo, o Unicef
proporcionou isso, o empenho deles é surpreendente. Por exemplo, é muito maior do que o do aluno universitário comum. Você nota isso? Eu noto, eu estou completando 30 anos de magistério, basicamente leciono nos cursos de comunicação da UF e da UFRJ, e é diferente. Por exemplo, numa faculdade de comunicação, você sabe bem, fotografia é uma disciplina obrigatória, o aluno tem que fazer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é parte da formação. Aqui fotografia é um projeto de vida. Eles abraçaram, eles mergulharam de cabeça. E eu pude ver no espaço de um ano pessoas que não sabiam segurar uma câmera, fazer fotos fantásticas. Por exemplo, o trabalho deles já está sendo exposto fora do Brasil, em vários lugares, na África, na Holanda, na Bélgica. Eles já têm livros publicados. Gratificante. É gratificante, é entusiasmante. E você acha então que é só dar oportunidade que eles produzem e podem encontrar então um outro caminho, né? Sem dúvida, a visão que se tem da favela é muito estereotipada. É um lugar de violência, de tráfico, o percentual de pessoas envolvidas com isso é muito pequeno. Tem um grupo de gente sonhando, uma gente guerreira, que se agarram com tanto dentro, tanta força as oportunidades que surgem, que o resultado é surpreendente. Se multiplicar essas possibilidades, eu tenho certeza que os talentos se multiplicarão. Não é só na fotografia, não. A Jordana, bailarina que está no Bolshoi, garotos do Luta pela Paz que foram ganhar um campeonato de boxe na Irlanda. Então o caminho é oportunidade? O caminho é criar condições. Tem um dos projetos do Observatório de Favelas, tem um nome que eu gosto muito, Rotas de Fuga. Quer dizer, se você der rotas para serem percorridas na área da cultura, do fazer, da formação técnica, é um caminho de fuga para esse nicho de violência que está nas favelas. Você tem 32 anos, né, Raquel? E já é doutora em Ciências Sociais e está aqui coordenando o Núcleo de Direitos Humanos? Isso. E vocês fizeram essa pesquisa agora, que aferiu o quê? Essa pesquisa ela é interessante porque ela desconstrói alguns mitos relacionados a crianças e adolescentes que trabalham no tráfico de drogas. Acho que um dado novo e muito interessante tem a ver com a queda de rendimentos no tráfico. Cada vez se ganha menos no tráfico de drogas hoje. Isso tem a ver com alguns fatores, por exemplo, a entrada das drogas sintéticas, a difusão dos pontos de venda e a própria repressão da polícia nas favelas, que tem feito que cada vez menos os moradores de outras áreas da cidade venham às comunidades comprar drogas. Então vocês viram através da pesquisa que não é tão lucrativo mais um jovem de uma comunidade entrar para o tráfico, é isso? Olha, a gente identificou que mais de 50% dos entrevistados, de 230 entrevistados, ganhava no máximo 3 salários mínimos. Mesmo em cargos de gerência, os salários hoje são muito baixos. E aí você associa baixos salários com alto nível de risco, isso tem levado muitos meninos a desejarem sair da rede do tráfico. E aí é que entra o programa Rotas de Fuga? Exatamente. A gente tem, por exemplo, desses 230 entrevistados, 40% deixou a rede em algum momento de forma voluntária, sem nenhuma intervenção institucional. Imagine se nós tivermos políticas públicas para a criação de alternativas sustentáveis. E aí é nesse sentido que entra o programa Rotas de Fuga. E o que vocês já estão conseguindo realizar? Olha, nós temos ações de prevenção e no campo da criação de alternativa, conseguimos articular uma rede que envolve atores que trabalham com educação, com saúde, com geração de trabalho e renda, com acompanhamento jurídico. Tem mais de 19 instituições que hoje se reúnem a cada 15 dias para discutir estratégias de enfrentamento ao trabalho de crianças e adolescentes no tráfico. Você acha que em pouco tempo a quantidade de pessoas atraídas para trabalhar pelo tráfico vai diminuir? Olha, a gente tem uma rotatividade muito grande. Na realidade, esse é um outro dado na pesquisa. Por exemplo, desses 230, no mês seguinte, muitos já não estavam trabalhando nas mesmas condições. Nós acompanhamos esses meninos durante 2 anos.
E aí o que você observa é que existe uma movimentação deles dentro da própria rede. Então, um dia, durante um mês, o garoto está trabalhando como olheiro. Pode ser que daqui a 3 meses ele esteja trabalhando como vapor. Muitos deles, daqui a um tempo, não são encontrados e muitos são mortos ao longo do processo. O que é vapor? São os garotos que vendem a droga na boca. E você acha que o fato de ter um alto índice de mortandade não desestimula os jovens a quererem entrar? Em alguma medida, sim. Por exemplo, desses 230, 45 foram mortos em 2 anos, né? Nós temos muitos casos, inclusive, de execução. Então, são condições de trabalho muito duras, uma jornada que varia de 10, 12, 24 horas. Tem meninos que não têm nenhum dia de folga na semana. Então, essa história do glamour, na realidade, ela é um grande mito. A maioria dos garotos que trabalham no tráfico trabalham em condições muito pesadas e sabendo que estão correndo risco de vida diariamente. Isso associado à queda de rendimentos tem levado muitos deles a desejarem sair do tráfico. E aí abrem uma brecha muito interessante para a intervenção do Estado e de organizações não governamentais. Fernando, imagens duras, depoimentos duros. A violência está tão em voga, né? E se atribui muitas vezes erroneamente às comunidades, né? Tem muitas pessoas que pensam errado. Então eu queria que vocês que estão ali dentro mesmo ali do olho do furacão, que vocês desestigmatizassem, aproveitassem esse espaço, então, que você desse o seu ponto de vista. A violência e a violação de direitos humanos, né, ela vem tornando a cidade, infelizmente, cada vez mais avessa, né, a olhar e a entender as favelas. Só que as favelas são parte da cidade, são parte constituinte da cidade. O Rio de Janeiro não seria o que é. Inclusive ontem eu ouvi algum lugar falar a respeito do Rio de Janeiro como portal do Brasil para o mundo. Né? Se não fosse o samba, se não fosse a favela, se não fosse essa gente trabalhadora, né, que pega no pesado e que faz do Rio de Janeiro o que ele é. Então é necessário olhar para a favela com um olhar diferente. Né? E infelizmente a maneira com que o morador de favela é tratado, né, em particular pelas forças de segurança pública, não corresponde, né, ao tratamento que eles deveriam receber. Porque é uma coisa generalizada, é isso que você está falando? É uma coisa generalizada. As favelas do Rio de Janeiro em geral, e eu digo não só do Rio, do Brasil como um todo, os espaços pobres do Brasil, eles sofrem as agruras da violência, né, institucional, policial em particular, e isso é muito problemático, porque isso remete a uma criminalização da pobreza no Brasil. Ou seja, ser pobre hoje é sinônimo de ser criminalizado e de ser tratado como criminoso. Né? Então, infelizmente, é muito mais fácil, né, um garoto pobre, morador de favela, negro, ser vítima de homicídio nesse país, né, do que um morador da Zona Sul, um morador branco, né, de classe média. E isso é um contraste que a gente precisa lutar contra. Né? Isso é um dado que você está dando aferido através de pesquisa? Sim, existem dados, inclusive do Ministério da Saúde, né, que mostram isso. Né? As principais vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros, né, e são jovens pobres. Né? Não, mas eu digo do observatório. Vocês fazem pesquisa em outras comunidades e aferem esse tipo de Sim, informação? Isso é constatado, inclusive, empiricamente, né? Mas nós temos também levantamentos que demonstram isso. Né? E a tua visão, Sadraque? Fala para quem está em casa. Olha só, a minha visão é o seguinte. O poder público ele está trazendo tantos problemas para os nossos espaços populares, que o próprio morador de favela, ele começa a ficar meio... Pô, será que eu sou isso mesmo? Sabe? Entendi. E na verdade ele não é. Por exemplo, o cara quer sair de manhã para trabalhar, às vezes ele não pode. Porque às vezes está tendo incursão na favela, aí o cara vai e manda ele voltar para casa. Aí por sua vez ele saiu, aí acontece um ataque na comunidade, aí à noite ele quer voltar para trabalhar, ele não pode entrar na favela. Voltar para dormir? Voltar para dormir. Por quê? Se de repente ele está entrando, ele toma um tiro nas costas. Sabe? Então, na verdade, o que nós moradores de favela, isso aí tem que ficar bem claro, O morador de favela, ele não tem nada contra, o poder público. A única preocupação do morador de favela é com a forma que está se dando esse tipo de coisa. Entendi. Sabe? É isso. Obrigada. Queria que você deixasse um telefone para quem estiver interessado, quem está em casa, quem estiver interessado em aprender fotografia com o Sadraque. Sadraque, dissesse aí o site, tá? Vamos. O site é www.observatoriodefavelas.org.br. E o telefone? 3104-4057.
Muito obrigada a vocês por estarem aqui nessa manhã. Obrigada a você pela sua companhia. Um beijo para o Francisco Barbosa. Até a próxima sexta, aqui na Band.